Louvado seja o nome do Senhor. Alegria, essa quarta-feira chuvosa, e como é bom a gente estar aqui juntos adorando ao Senhor. E eu estou muito feliz que estou aqui com o meu querido amigo pastor Diego Lemos, e olha, vem a família, ele vai apresentar, ele está com alguns convidados aqui. Pastor, chegue para cá, querido. É uma honra te receber aqui e saber da obra que Deus tem feito e pela instrumentalidade da sua vida na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma terra que eu militei muito tempo trabalhando, fazendo a obra do Senhor, e estou muito feliz de te receber aqui. Eu tenho certeza que teremos novas oportunidades, porque essa igreja, hoje tem até um público um pouquinho menor aqui, talvez o frio, a chuva, mas o povo está com o coração aquecido, para ouvir tudo aquilo que o Senhor já colocou no teu coração para te usar. Vamos falar com Deus? Pai, usa o teu filho, na autoridade do Espírito Santo, que ele seja a boca do Senhor, que hoje seja o dia aceitável, traga cura, traga libertação, traga salvação, no nome de Jesus, amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz, paz do Senhor. Nessa tríplice saudação, a gente alcança e contempla todo mundo, porque tem aqueles que preferem o boa noite, tem aqueles que preferem o graça e paz. E tem aqueles que aderem melhor a paz do Senhor. Então, numa tríplice saudação, todo mundo fica contemplado. Amém? Olha aí como é que a resposta veio. Prazer imenso estar aqui nessa amada igreja, tendo a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de compartilhar a exposição bíblica ao coração dos irmãos e irmãs que aqui acompanham o culto presencial, como também os demais irmãos e irmãs, amigos, familiares que acompanham a transmissão através das redes sociais da igreja. Quero destacar aqui nas minhas palavras iniciais a alegria de partilhar desse momento aqui de comunhão com os irmãos, dando ênfase a algo muito especial, real no meu coração. É o sentimento de constrangimento pelo carinho e a honra com que a igreja recebe o pregador e a sua família. Vocês nos constrangem com essa cordialidade. Vocês nos constrangem com essa honra. Vocês nos constrangem com esse amor. Não é só quando a gente chega. O irmão Rogério Belo, que foi belo demais nas suas atitudes, mediando dia após dia, semana após semana, o contato com tanto carinho, com tanto amor, expressando ali, ó, pastor, nós estamos orando pela sua vida, pela sua família. Então, a gente já se sente contagiado, tocado, antes mesmo da gente chegar aqui. Um pouco mais de um mês atrás, eu estive aqui, presente, para um momento de discipulado, de mentoria com o pastor Anderson Maciel. Ele arrumou um problema, porque agora no meio da sua agenda corrida, você vai ter que de vez em quando arrumar um jeitinho de me receber de novo aqui, porque eu saí daqui muito abençoado, edificado, e não saí daqui abençoado, edificado sozinho. Nessa oportunidade veio comigo, pude trazer a esse momento de discipulado, de mentoria, o administrador lá da nossa igreja, Batista em Padre Miguel, que me acompanhou, e nós saímos daqui muito felizes com tudo aquilo que a gente ouviu. Tenha certeza, pastor Anderson, meu amigo, o quanto a gente saiu daqui inspirado. E a gente saiu daqui tão inspirado que a gente decidiu, nós vamos voltar lá nessa oportunidade, e a gente não vai voltar lá sozinho. Então, tem ali líderes, nós temos ali irmãos muito cooperadores dessa área de trabalho ministerial na vida da igreja. E aí chego aqui, conheço a irmã Márcia presencialmente, a gente já conhecia pelas redes sociais, mas em caráter presencial, primeira vez, com tanto carinho, com forma tão gentil, tão amável. Obrigado, viu, irmã Márcia? A maneira como acolheu a mim, minha esposa e o nosso Davi. Eu peço que você fique de pé, porque antes de eu apresentar os feios que vieram comigo, deixa eu apresentar a beleza aqui dessa esposa e desse filho, nosso caçulinha Davi. Essa é minha esposa, Camila, casados há 17 anos. Ficou em casa a nossa primogênita, a Stephanie, e a do meio, Sofia. Até viriam conosco. Pode sentar, meu amor. Muito obrigado pela companhia. Amanhã, a nossa primogênita tem um trabalho numa feira cultural na escola. E aí o grupo lá deixou a coisa muito para cima da hora.
E aí ela precisou ficar em casa, e a caçulinha se dá muito bem com ela, interage bem. Ela falou, deixa a Sofia aqui, porque nessa batida também de trabalho ministerial, acaba que às vezes os filhos também querem um pouco de descanso, já que amanhã também estão na igreja, e aí a gente vem no feriado também de batida, de estar ministrando também em outras igrejas nesse final de semana. E aí eu quero apresentar. Falei que eles são feios, mas não, são príncipes de Jesus, são homens de Deus. Quero pedir que eles fiquem de pé, por gentileza. Está conosco aqui o Ângelo, a Sérgio, Sebastião, Dilson, pastor Luiz Santos, Deilson e Emanuel. Que Deus abençoe. Eu costumo nutrir a seguinte expressão no coração sobre presença. Eu digo que a presença fala mais alto do que as palavras. A presença fala mais do que as palavras. Então, só o fato de vocês estarem aqui, como o pastor Anderson falou, numa noite fria, chuvosa, vocês decidiram acompanhar o vosso pastor e eu estou muito feliz. Sinto-me debaixo de uma cobertura de oração e esse carinho, essa companhia me faz muito bem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês podem se assentar. Amém. Os irmãos são curiosos depois de fazer um tour na igreja, porque, de fato, a gente saiu daqui inspirado, e a turma entra naquele corredor bonito de uma linha do tempo, né, com uma identificação tão clara, tão marcante, um pouquinho do que representa a história dessa igreja, esse novo tempo ministerial aqui em Vila da Penha, e o quanto essa comunicação visual traz excelência também em sua assinatura. Mas agora é a hora que o diácono, aquele irmão que fica com a contagem do tempo, agora pode soltar o tempo. Porque até então eram apenas considerações iniciais, um bate-papo, o pastor ficar tranquilo. Agora, aquele que faz a contagem do tempo pode marcar a partir de agora. Te convido a abrir o texto bíblico lá no livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. Se você pode, fique de pé, por gentileza. Daniel, capítulo 1. Acompanhando um pouquinho da rede social para poder também estar ligado, conectado com aquilo que certamente também é desejo da igreja partilhar como estudo, como leitura, como palavra do Senhor sobre o tema que os irmãos já vêm sendo ministrados ao longo de um tempo nesse ano, sobre santidade. Pude perceber, acompanhei de forma bem breve alguns vídeos assim, eu falei, que legal, já vem um tempo sendo ministrados sobre o tema de santidade. E aí, na proposta dessa noite, santidade no corpo e santidade na mente. Eu fiquei tendencioso, Rogério, a seguir numa vibe até dentro do caráter de uma atuação minha fora da esfera pastoral, que é como psicólogo. Em dado momento, estudando o sermão, quando eu via dentro de um caráter saúde do corpo e saúde da mente. Falei, não é essa a proposta? Deixa eu voltar ao eixo. Irmão Ricardo, deixa eu voltar aqui ao ponto original. E aí, não é saúde do corpo, não é saúde da mente, porque muitos irmãos, pastores, colegas, sabendo desse ofício, muitas vezes me conduzem a uma palavra que atravesse esse campo psicológico. Mas não é sobre essa parte que nós conversaremos nessa noite, e sim sobre santidade no corpo, como também santidade na mente. Diz a palavra do Senhor assim, a partir do versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu estou lendo aqui na versão NAA. Na versão NVI, o texto vai dizer que Daniel decidiu não se contaminar. Ele decidiu. Mas na versão que aqui me encontro, NA, diz, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei.
Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Deus bendito, Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Senhor, que alegria poder estar aqui nesta amada igreja. Como já foi dito aqui, Senhor, sendo recebido de uma forma tão amável, tão carinhosa, tão honrosa. Peço a Ti que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente todo este ministério, cada família que faz parte deste rebanho, deste aprisco, e aquelas muitas e muitas famílias que certamente ainda encontrarão o Teu caminho aqui neste lugar. Ó Deus, que o Senhor nos conduza sob a direção do Teu Santo Espírito acerca da reflexão baseada nesta palavra, na história da vida deste jovem Daniel, que certamente tem algo de muito valor a nos ensinar, mediante a palavra proposta do tema, para que possamos pensar sobre uma vida santa no corpo, como também na mente. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, por gentileza? Gostaria de trabalhar dentro dessa proposta temática sobre santidade no corpo e na mente, trazendo consigo a abordagem como um caráter de sinônimo para santidade no corpo e santidade na mente, a integridade cristã. Queria quando nós mencionarmos aqui, quando eu mencionar aqui sobre a questão de integridade cristã, que você pudesse compreender, absorver como sinônimo de santidade no corpo e santidade na mente. Por quê? Porque integridade significa inteiro. Eu fui buscar uma definição real no dicionário sobre o que é integridade. Integridade consiste em qualidade de uma pessoa que age de forma justa, de forma honesta, de forma reta. Integridade também significa alguém que cumpre aquilo que promete, alguém que se porta com honra, alguém que atua com justiça, alguém que tem um discurso alinhado com ética e tem boa reputação. Por isso, fiquei tentado em compartilhar, de fato, essa ideia com vocês, de uma consideração de que santidade no corpo e santidade na mente está intimamente ligado a uma vida cristã integral, uma vida cristã por inteiro, onde o nosso cuidado com o corpo, onde a nossa conduta comportamental
ela está atrelada a um compromisso real com Cristo, desde a maneira como a gente fala, na maneira que a gente pensa, na maneira que a gente age e até na maneira que a gente busca sentir as nossas emoções. Tudo conectado. Por isso, a proposta de uma reflexão sobre a integridade cristã. Nós vivemos numa sociedade onde nós vemos de uma forma muito preocupante atitudes de muita injustiça social. Nós nos deparamos com uma realidade numa sociedade de inversão de valores, distorção de valores. Olhamos lá fora e vemos quantas pessoas estão hoje vivendo uma vida de uma desafeição natural, egoístas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, estão buscando viver uma vida baseada tão somente na aparência, em detrimento da essência. E aí a gente olha para essa referência bíblica de um jovem, Daniel, juntamente com os seus 3 amigos, que estavam numa terra distante da sua terra natal. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles, então, ali se encontraram numa situação de escravidão. Eles não estavam junto ao seu povo, eles não estavam na sua própria terra, estavam ali numa realidade circunstancial adversa, contrária. Esses jovens viram casas sendo incendiadas pelo Império Babilônico, eles viram crianças, adolescentes, jovens sendo sequestrados, adultos sequestrados, eles viram barbaridades, torturas que foram realizadas por conta do avanço do Império Babilônico naquela época, que se tornou, naquele instante, naquele período, o maior império de todo o mundo. E naquela situação ali, nós encontramos um jovem que, dentro desse ambiente, desse território difícil, que era o território da Babilônia, ele vai se deparar com algumas situações. Interessante porque, inicialmente, a gente percebe que para conservar uma vida santa no corpo, na mente, no espírito, uma vida íntegra no corpo, alma e espírito, nós enfrentaremos muitos desafios, mas vale destacar que é possível, sim, ter uma vida cristã integral. É possível viver uma vida santa na presença de Deus. Mas nós vamos ver que Daniel enfrentou algumas dificuldades para que pudesse ser capaz, em Deus, de conservar tal integridade. Para que pudesse conservar um corpo santo, uma mente santa, uma conduta irrepreensível. Ele ali sofreu de oportunidades perigosas. Ele precisou encarar determinados riscos. Ele passa por uma situação circunstancial de dor e sofrimento. Ele também vai viver o outro lado da moeda. Ele sai, em dado momento, de uma condição de escravo para alguém que assume uma posição política de destaque. Afinal de contas, ele também vai se tornar um líder político, um governador. Então, ele experimentou escravidão e experimentou riqueza. Ele experimentou escassez, dificuldade, mas ele também experimentou situações de poder, de autoridade, situação de liderança política. E ele soube conservar a santidade, a integridade em todas essas circunstâncias. De modo que eu gostaria, então, de propor para a nossa reflexão nessa noite 3 tópicos à luz da história, da experiência desse jovem Daniel, onde nós lemos no versículo 8 que ele decidiu, ou em outra tradução, resolveu não se contaminar com os manjares do rei, com as finas iguarias do rei. É interessante porque para muita gente santidade, integridade, para muitas pessoas lá fora, a ideia de santidade, de integridade cristã é quase encarado como um dom. E nós sabemos que dom é algo que vem de quem? De Deus para nós. Fruto é do homem para Deus, mas dom é de Deus para o homem. E quando nós olhamos a expressão no versículo 8 de Daniel, que declara que decidiu, resolveu não se contaminar, eu passo a compreender que integridade, santidade, não é um dom, é uma decisão. É uma decisão. Somos nós que decidimos ou não
vivermos uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra, porque há um livre-arbítrio para que o homem possa escolher o caminho que ele quer seguir. Há um livre-arbítrio para que nós façamos as escolhas que o nosso coração deseja fazer. E quando nós olhamos para Daniel, num ambiente de território estrangeiro, numa cultura pagã, diante de um mundo tão corrupto naquela época, Daniel escolheu, resolveu, decidiu não se contaminar. E aí, quando nós olhamos para a vida cristã, onde a palavra do Senhor requer de nós, como princípio, sermos santos, porque servimos a um Deus que é santo, nós vamos precisar considerar que é possível conservar uma vida santa no corpo, alma e espírito, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de condições contrárias. É possível mantermos uma vida íntegra na presença de Deus. E aí é onde a gente invade esse primeiro tópico, porque Daniel, ele se encontrava numa situação de sofrimento. Onde está a sua família? Onde estão seus vizinhos? Onde está a sua casa? Onde está a praça que ele jogava bola com os seus amigos? Onde está o território em que, desde a sua infância, ali ele cresceu e se acostumou ali a viver? Estava a quilômetros de distância da Babilônia. Quantas pessoas Daniel viu ali sendo presas, sendo torturadas, sendo assassinadas? E ali, agora, num ambiente em que, se ele transgride uma determinação real, palacial, ele sofreria certamente o risco de uma prisão, no mínimo, ou até mesmo da morte. E Daniel, em toda essa esfera de sofrimento, em todo um ambiente contrário, permanecia fiel ao Senhor, o seu Deus. Com isso, a gente precisa considerar, meus irmãos, quantos cristãos, frente a dificuldades, a situações difíceis no trabalho, na saúde, no casamento, no relacionamento parental, vem uma enfermidade, e tal irmão, não lá da igreja de Padre Miguel, não aqui da igreja de Vila da Penha, mas lá da igreja da Conchinchina, quando se depara diante de uma situação contrária, acaba muitas vezes arrefecendo na fé. Quando se vê diante de um difícil desafio, se vê muitas vezes murmurando, se vê muitas vezes desanimando, já perde o interesse de ler a Bíblia, já perde o interesse de vir à casa do Senhor, porque se deparou com uma situação adversa, porque o sofrimento bateu a porta. Há um livro espetacular de Philip Yancey que tem como título Onde está Deus quando chega a dor? Muitas vezes as pessoas questionam onde está Deus quando a dor chega, quando o sofrimento bate a porta, invade a nossa casa sem ser convidado. No entanto, Daniel, mesmo diante de situações de aperto, Daniel entendeu que Deus permanecia no seu sublime trono, que Deus era soberano para o sustentar em meio a situações tão amargas, tão difíceis, que ali ele estava vivenciando em terra estranha, em uma terra estrangeira. De maneira, meus irmãos, que lá, Daniel, mesmo num ambiente muito contrário, vai agir de uma maneira a deixar para nós lições belíssimas. E a primeira a ser destacada é justamente essa: é possível conservar uma vida santa em meio ao sofrimento. Quando nós olhamos o texto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos perceber que há uma realidade em que a Bíblia ela não esconde o sofrimento dos personagens da Bíblia. Ela apresenta. Há uma realidade que nós vamos ver homens e mulheres de Deus passando por situações de intenso sofrimento, tanto na realidade do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Obviamente que na igreja do primeiro século, por conta da perseguição do Império Romano contra a igreja de Cristo, contra aquelas nossas primeiras comunidades de fé, a partir do primeiro século, nós vamos ver um nível terrível de sofrimento imposto aos nossos irmãos cristãos da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva.
Mas é muito interessante porque o texto bíblico, ele não busca enfatizar a causa do sofrimento. Olha, mas por quê? Foi porque o imperador tal sentiu isso, ou teve aquilo, ou decidiu isso, ou porque o imperador tal era muito ruim de coração. Nós não vamos ver essa ênfase no texto bíblico. O que nós vamos ver é a reação dos personagens da Bíblia frente ao sofrimento, tomando como base a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Vale do Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, que diante da intensidade do seu sofrimento, o que nos chama a atenção não é a causa do seu sofrimento, o que nos chama a atenção não são as dores oriundas daquele que estava ali a levar sobre si os nossos pecados, mas é ver como Jesus reage, porque ele teve também a escolha divina de dizer não à cruz, mas ainda assim ele responde ao Pai, ele reage a todo um cenário terrível de sofrimento, dizendo ao Pai: Pai, passe-te de mim este cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Essa é a grande sacada, é a grande realidade da vida cristã, porque todos nós vamos passar por dias maus. A grande realidade, o nosso desafio é não eternizar o dia mau, e a realidade circunstancial da vida do cristão não se vê numa isenção de problema, mas no fato de que, se Jesus está conosco, quando a adversidade chega, quando o problema bate a porta e invade a nossa casa sem ser convidado, logo o Novo Testamento ele apresenta a reação desses nossos irmãos e irmãs frente ao sofrimento. Quando o ambiente de prisão, situação de prisão, chega para Jesus, por conta dos soldados romanos, e os representantes do Sinédrio que acompanhavam os soldados romanos para prender a Jesus, esses soldados chegam no jardim do Getsêmani e encontram Jesus fazendo o quê? Encontram Jesus fazendo o quê? Orando. Então, a grande realidade da nossa vida cristã está no fato de como a adversidade nos encontra, murmurando, reclamando, atribulado, ansioso, preocupado, ou quando a adversidade chega, nos encontra numa posição como aquela de Jesus, em oração junto ao Pai. Meus irmãos, diante desse cenário de sofrimento, há um destaque muito interessante que a gente pode encontrar em destaque no Novo Testamento sobre como nós devemos reagir frente àquilo que muitas vezes enxergamos como algo insuportável, como algo insuperável. E aí, quando nós olhamos para essa expectativa, para esse cenário de vida dos nossos irmãos da comunidade de fé do primeiro século, o que nós vamos identificar é que, mesmo diante do sofrimento, é possível ser santo, porque diante do sofrimento nós podemos considerar que na luta, na dor, no problema que nós enfrentamos, nós podemos encontrar uma dimensão pedagógica. Nós podemos encontrar em meio à dor, em meio ao sofrimento, uma capacidade de extrair boas lições que farão grande diferença na nossa vida no porvir. É quando nós nos lembramos de Romanos capítulo 8, versículo 28, o texto bíblico você conhece, que diz: todas as coisas contribuem, ou em outra tradução, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto ou segundo o seu propósito. Então é necessário, é importante compreender que as lutas da vida, o sofrimento da vida, ainda que seja muito ruim sofrer, padecer, sentir dores, enfrentar situações contrárias, as adversidades da vida para a vida do cristão é oportunidade de uma dimensão pedagógica, é chance de crescimento, é chance de amadurecimento, de aprendizado, de excelentes lições. Outra oportunidade que a gente pode aprender diante do sofrimento que a gente enfrenta na vida, mantendo-se uma vida pura, santa, reta diante de Deus, é que é possível encontrar solução em meio a sofrimento. O apóstolo Paulo vai declarar que não há sofrimento que dure para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o texto bíblico diz que toda a tribulação, ela é leve e ela é momentânea, e ela produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. E o versículo 18 diz: não atentando-se nós para aquilo que é visível, para aquilo que os olhos podem ver, porque aquilo que os olhos podem ver é passageiro, mas aquilo que os olhos não podem ver é o quê? É eterno. Então é necessário, diante dessa palavra, a gente poder compreender, termos a capacidade de discernimento de que os problemas, o sofrimento, a dificuldade da vida têm validade para terminar,
Tem um tempo certo para acabar, porque não há sofrimento que dure para sempre. Você pode repetir isso comigo? Não há sofrimento que dure para sempre. Uma terceira lição de Daniel e de tantos outros personagens da Bíblia que passaram por situações contrárias é que é possível que você conserve na sua vida a prática da santidade no corpo, alma e espírito como um caráter integral na sua vida cristã, sendo um agente de cura, amparo e consolo na direção de alguém que se encontra frente a um sofrimento. Lá mesmo, na segunda epístola de Paulo a Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, o texto bíblico diz que nós servimos a um Deus, e o apóstolo Paulo o adora, o glorifica, dizendo: bendito seja o Deus e Pai, Deus de misericórdias e de toda consolação, que com a consolação em que Ele nos consola, nós recebemos essa consolação para sermos instrumento de consolo na direção de outros. Então, o sofrimento, ele para nós é aprendizado. O sofrimento na nossa vida deve ser encarado como algo momentâneo, como algo passageiro, muito mais leve do que aquilo que a gente imagina, como nos ensina o apóstolo Paulo. Mas também o sofrimento é uma oportunidade para que possamos adquirir experiências, para que nós saibamos lidar no amanhã melhor com o problema que a gente está evidenciando, ou que evidenciou em tempos atrás, e nos tornemos agente de cura, de amparo, de auxílio às pessoas que nos cercam. Porque não é possível passarmos por uma grande luta, no poder do nome de Jesus, superarmos e sairmos daquela situação da mesma maneira como a gente entrou. Não é possível não levar uma experiência. Não é possível, diante da tribulação, não sair dela com maior esperança, não sair desse cenário difícil com uma capacidade de poder ministrar, através da ação do Espírito Santo, através da palavra e da experiência vivida, na direção de alguém, algo que faça diferença na vida de quem recebe. Daniel, mesmo nesse cenário crítico, calamitoso, torna-se para nós um valoroso modelo de servo fiel a Deus, ao mostrar-nos que é possível manter-se íntegro a despeito das provas mais atrozes, mais amargas que estão presentes na existência humana. Segundo ponto que eu aprendo na vida de Daniel, um jovem íntegro, um jovem santo, é que Daniel consegue conservar a sua integridade espiritual, mesmo diante de oportunidades e riscos. Quando nós vamos ler no versículo 5 do capítulo 1 de Daniel, nós vamos perceber que o rei, ele dá uma determinação. Ao trazer esses jovens talentosos, jovens judeus talentosos de Israel para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele dá uma determinação, está lá no versículo 5. A determinação é que esses jovens deveriam ser alimentados com as finas iguarias do rei, com a mesma comida da mesa palacial, com a mesma comida servida ao rei. Esse mesmo alimento, esses manjares, serviria também a Daniel e aos seus amigos. A gente para analisar e a gente pensa assim, que mal tem nisso? Se um dia eu estou lá numa empresa e a comida do diretor, do presidente da empresa, é um cardápio requintado, refinado, e ir lá para a turma, lá, peãozada, é um outro cardápio, uma outra realidade. E naquele dia, o diretor, o presidente, decidiu que todos, ou que um grupo seleto, iria comer da mesma comida que ele. Qual o problema nisso? A diferença é que Daniel tinha um discernimento espiritual, que naquele tempo em que o paganismo reinava na Babilônia, ele sabia muito bem que eram iguarias, que eram manjares, que era um cardápio que não vinha a ser servido sem que primeiro não tivesse sido consagrado aquelas figuras de divindades do ambiente pagão da Babilônia. Então, ele sabia que aquela comida era uma comida consagrada a entidades. Era um caráter impuro, porque também, não apenas dentro desse contexto de um alimento consagrado às entidades pagãs da Babilônia, Daniel sabia que naquele cardápio real haviam alimentos em que a lei mosaica também condenava.
Havia também naquele cardápio alimentos que, na forma em que eram preparados, eles também contradiziam, assim, a lei mosaica. Então, Daniel, a comer daquele alimento, ele estaria, assim, o quê? Indo de contra a lei do Senhor, pela forma que foi preparado, pelo cardápio que foi consagrado, pelos tipos de alimentos que ali eram servidos. E aí Daniel, tendo essa inteligência da visão, tendo esse discernimento, ele então decide, ele então resolve não se alimentar. Meus irmãos, a gente está falando de um jovem que estava frente a uma oportunidade, tirar a barriga da miséria. A gente está diante de um jovem, juntamente com seus amigos, frente a uma oportunidade de ficar bem na fita diante da equipe palacial. Mas Daniel entendeu que havia algo errado, de que ele não estava ali para aproveitar uma oportunidade vinda da Babilônia. Ele estava ali para permanecer fiel ao nome do seu Deus. De maneira que ali Daniel recusa a oportunidade e ele acaba tendo que, com coragem e fé, assumir riscos. Nesse segundo ponto, o exemplo de Daniel para nós é possível conservar a santidade diante de oportunidades e de riscos nessa vida. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse contexto, sobre riscos, e aí encontrei uma frase que muito me chamou a atenção, de Augusto Cury. Ele diz: a vida é um contrato de risco, e na vida não há caminhos sem acidentes. Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que viver a vida é andar se equilibrando entre escolhas e consequências. Um outro autor chamado Peter Drucker, ele vai dizer que existe o risco que você não pode jamais correr e existe o risco que você não pode deixar de correr. Existem situações que a gente olha e diz: eu vou ter que me arriscar, vou dar um passo de fé, vamos comprar esse terreno aqui do lado, e eu estou falando de algo que agora já é realidade na vida desta igreja, vamos dar um passo de fé e nós vamos comprar esse terreno. É um risco ou não é, gente? Muitas vezes o pastor, junto com o primeiro tesoureiro, com o administrador, são os primeiros a dar esse passo de fé, e a igreja vem junto nessa caminhada. E muitas situações parecem, aos olhos humanos, realmente uma situação de risco. Como é que a gente vai tirar esse dinheiro? A gente já disse que é nosso esse terreno, a gente já tomou posse, a gente já se apropriou pela fé. E agora, como é que a gente paga? Aí, Deus põe semente nas mãos para a gente semear. Mas é um desafio, é um risco. Agora, nós sabemos que existem outras situações que o risco é um caráter de irresponsabilidade. Porque quando Deus designa, quando Deus determina, quando Deus dá ordem, Ele garante. Amém, irmãos? Sim ou não? Deus mandou, Deus deu a direção. Agora, há situações que Deus não disse nada, que Deus não determinou nada, que Deus não ordenou nada, e a gente quer colocar, como diz os nossos pais, os pés pelas mãos. Aí é assumir um risco com irresponsabilidade. Um filósofo estoicista chamado Sêneca, ele vai dizer que para correr risco basta estar vivo. Para correr risco basta estar vivo. De modo que risco de fracassar, ser rejeitado, frustrar-se consigo mesmo, decepcionar-se com outros, ser incompreendido, ofendido, reprovado e adoecer. Pois para correr risco, basta estar vivo. Daniel, ele não estava ali, rejeitando uma oportunidade e correndo o risco de uma maneira irresponsável. Daniel entendeu que aceitar os manjares do rei era pagar um preço ao qual ele não estava determinado, porque ele entendia que comer das iguarias do rei era desobediência à lei de Deus. Portanto, ele preferiu correr o risco de cair nas mãos de Nabucodonosor do que cair nas mãos do Deus vivo. Por isso não foi um risco irresponsável,
Foi um risco consciente, porque no coração de Daniel havia um entendimento de não se contaminar, de não desagradar os princípios da palavra do Senhor, de não entrar em desobediência com Deus. Aos olhos de tantos outros jovens, seria uma baita oportunidade. Para muitos seria uma bênção singular, provar da comida do rei. Mas para Daniel isso não era uma bênção, para Daniel não era uma chance de ouro. Para Daniel, receber os favores do rei significaria para ele algo muito terrível: negociar princípios. E princípios bíblicos são inegociáveis. Princípios bíblicos são inegociáveis. Portanto, Daniel compreendeu que comer da comida do rei era negar o próprio Deus, era desobedecer mandamentos do Senhor, e esse preço era alto demais. Daniel decidiu, portanto, com sabedoria, humildade, inteligência e santidade, decidiu não provar, não se contaminar com esses manjares. Eu já estou caminhando para o final. Temos hoje o irmão aí tecladista, o irmão do violão. Pode nos dar esse apoio aí? Glória a Deus pela sua vida. É bênção quando a gente convida o músico para vir ao altar, porque o pastor Anderson Maciel, pastor experiente, pastor bonito por fora e por dentro, pastor inteligente demais, e aí ele não sofre disso não. Mas eu que sou só um pouquinho mais novo que ele, mais novo na caminhada ministerial, a gente tem vícios de linguagem. Aí o pastor mais jovem, a gente fica, vai terminar, acabando, concluindo, terminando, finalizando. A igreja está assim, quando é que esse culto acaba? Quando é que essa mensagem termina? Ele já falou concluindo, terminando, acabando, finalizando, e não termina nunca. Mas quando a gente convida o músico, qual é a expectativa da igreja? Agora está acabando, o músico já subiu. E aí nessa a gente ganha pelo menos mais 5 minutos, amém, igreja? Amém? Vocês me aturam? Mais 5 minutos? Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, a igreja é muito amável, bondosa demais, gente. Oh, glória, meu amigo. Então, meus irmãos, vamos para a gente terminar. Meus irmãos, quando a gente olha para Daniel, a gente percebe, é um jovem levado para uma terra longínqua, distante, estrangeira, corrupta. Lá nessa terra, vão trocar o nome dele. Mas a despeito de Daniel ter sido levado para uma terra estrangeira, ter tido o seu nome trocado, o coração de Daniel permanecia fiel ao Senhor. Trocaram o nome dele, mas não foram capazes de trocar o caráter de Daniel. Daniel percorreu corredores do palácio da Babilônia, permanecendo íntegro na presença do Senhor. Daniel foi ofertado como oportunidade para ele e seus amigos estudarem na melhor faculdade da Babilônia. E nos corredores da faculdade da Babilônia, Daniel não se corrompeu, Daniel não vendeu a sua alma para as divindades pagãs. Aplicando o nosso contexto, seria jovens de Deus caminhando na faculdade UERJ, na UFRJ, na Unigran Rio, na Rural, sem perder o coração, sem se contaminar com esses manjares, sem vender a alma para o diabo. Daniel é um exemplo de alguém que não se tornou produto do meio. Daniel é alguém que decidiu brilhar em meio à escuridão. No meio de um povo corrupto, Daniel foi instrumento de luz. Foi um instrumento de santificação para ali mostrar o valor daquele que de fato serve a Deus, porque as oportunidades e os riscos da Babilônia não seduziram o coração do jovem Daniel. E caminho agora para fechar esse sermão, dizendo que Daniel conservou a integridade, a santidade, mesmo diante das riquezas, mesmo diante do poder e mesmo diante da influência. Atos capítulo 2, versículo 48. Você pode acompanhar aí o que o texto bíblico diz?
Olha aí, gente. De jovem escravo, Daniel agora é governador, é líder político, é estadista. O versículo 48 diz: então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Depois de 3 anos estudando na Universidade da Babilônia, Daniel sai da condição de escravo para se tornar governador. Daniel ganha riquezas. E Daniel passa a ser chefe supremo de todos os sábios daquele tempo, daquele reino. Daniel agora tem poder, Daniel agora tem riquezas, e Daniel agora tem influência. O sofrimento não foi capaz de corromper a integridade de Daniel. Nós vimos que as dores não corromperam o caráter de Daniel. E agora nós vamos perceber que a riqueza, o poder e a influência também não foram capazes de corromper a integridade na vida de Daniel. E com isso, fica para nós a reflexão de que mesmo de perigos, riscos, oportunidades que foram colocadas diante de Daniel, era o fim da pobreza, era o fim da escravidão, e agora era chegada a hora, era o momento da riqueza, da nobreza, do poder, da influência. Mas ainda assim, Daniel permaneceu fiel ao Senhor. Daniel era uma ilha, meus irmãos, na Babilônia. Uma ilha de santidade, uma ilha de integridade, cercado por um mar de corrupção, cercado por um mar de idolatria. Daniel permanecia incontaminável. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem era o soberano. Ele sabia o que Deus podia fazer. E a gente conhece a história de Daniel na cova dos leões. A gente conhece a história da fornalha. A gente conhece as lutas, os desafios que Daniel e seus amigos enfrentaram na Babilônia. Mas o que fica em destaque não são as situações contrárias que eles enfrentaram, mas a maneira como eles reagiram diante desse cenário contrário. Muitas pessoas pensam que o poder corrompe, mas o poder apenas revela o caráter de quem já é corrompido. Não é o poder que corrompe, não é o dinheiro que corrompe, não é a capacidade de influência que corrompe, é um coração corrompido que se revela quando o dinheiro chega, quando o poder chega, quando a influência chega. Porque Daniel teve tudo isso e permaneceu inabalável na presença do Senhor, irrepreensível na presença do Senhor. Daniel foi um homem fiel, se manteve santo enquanto escravo, se manteve santo enquanto governador. Olha a diferença. Olha que exemplo. Olha que modelo. Ele foi fiel a Deus na pobreza, foi fiel a Deus na riqueza. Foi fiel a Deus na juventude, foi fiel a Deus na velhice. Independente dos corredores por onde ele passou, Daniel conservou santidade no corpo, na alma e no espírito. Feche então esse sermão lendo com vocês Hebreus capítulo 12, versículo 14, em que a palavra do Senhor diz: esforça-te para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Em resumo dessa palavra, o que eu aprendo é uma vida santa, no corpo, na alma, no espírito, uma vida espiritualmente íntegra, uma vida cristã integral, gera bons resultados. Vamos sair daqui hoje com esse entendimento, porque mesmo sendo santos, e Deus não nos recompensando,
ele permanece sendo Deus, ele permanece sendo o Senhor. Ainda que ele não nos entregasse nada, ele permanece sendo Deus, ele permanece sendo o Senhor. Mas o que nós vemos na sua palavra, na experiência de tantos personagens da Bíblia e na vida presente de nossos irmãos, familiares, amigos, igreja de Cristo no tempo que se chama hoje, é aqueles que decidem, aqueles que escolhem viver uma vida santa, pura e reta na presença de Deus, tem bons resultados para colher. Vamos sair daqui dessa noite entendendo: santidade gera bons resultados, santidade gera conquista, santidade gera prosperidade, santidade gera vitória. Foi o que aconteceu com esse jovem. A decisão dele de ser íntegro o oportunizou muito além do que manjares, muito além do que uma comida, muito além do que uma bacalhauada, muito além do que um vinho. Proporcionou a ele riqueza, poder, influência, mas acima de tudo, fidelidade a um Deus que sempre é fiel na direção da nossa vida. Vale a pena ser santo, vale a pena não negociar princípio. E como recompensa para os santos, vida eterna no céu. Para recompensa aos santos, veremos a glória de Deus. Para recompensa aos santos, tem bons resultados para a gente poder colher no céu. E antes de lá chegarmos, tem bons resultados para colhermos aqui na terra. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus continue elevando essa igreja cada dia mais a conquistas materiais, acima de tudo espirituais, fazendo diferença no território em que essa igreja há tantos anos aqui está plantada. Que Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai,